Saudações acadêmicas, chamo-me Jacera Manissa e trago como tema desta apresentação a norma 23 do Sistema de Contabilidade Pública Empresarial de Moçambique, que é efeitos de alterações em taxas de câmbio. A estrutura de trabalho está dividida em objetivo, âmbito, reconhecimento inicial, conversão na data do balanço, uso de uma moeda de aplicação firme de moeda funcional e procedimentos práticos para a melhor compreensão. Antes de mais nada, é importante saber que esta norma vai definir como é que as empresas devem contabilizar as transações de moedas estrangeiras e como é que elas devem converter essas demonstrações financeiras de entidades que operam em diferentes moedas. Sendo assim, ela terá como principal objetivo garantir que as empresas registrem corretamente o impacto das relações nas taxas de câmbio, nas suas transações e nas demonstrações financeiras. A variação das taxas de câmbio podem ser favoráveis ou desfavoráveis para a entidade, sendo assim ela deve ser capaz de registrar corretamente o impacto dessas relações nas taxas de câmbio. Esta norma determina como é que se deve proceder à conversão cambial, a qual engloba duas vertentes distintas: a conversão de transações e a passagem dessas demonstrações financeiras que estão expressas numa moeda diferente do metical. Também é importante sabermos que uma moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a empresa opera, e a moeda estrangeira é a moeda que não é funcional à entidade. E por fim, temos a moeda de apresentação, que é aquela na qual as demonstrações financeiras são apresentadas. Esta norma refere que a taxa de câmbio a ser utilizada para a conversão inicial de uma transação em moeda diferente do metical é a taxa em vigor na data do balanço. Ou seja, o reconhecimento inicial de uma transação será efetuado pelaquela taxa de câmbio que está a vigorar na data do balanço. Na data de cada balanço deve ser utilizada a taxa de câmbio que está a vigorar na data do balanço relativamente aos elementos monetários, ou seja, em cada data do balanço, vamos usar a taxa de câmbio que está a vigorar na data do balanço relativamente às contas a pagar ou às contas a receber. E no que se refere aos elementos não monetários, temos os elementos contabilizados ao custo histórico, que são aqueles que mantêm-se a taxa de câmbio na data da transação, e também temos os elementos contabilizados ao justo valor, que utiliza-se a taxa de câmbio da data em que o justo valor foi determinado. Uma entidade pode apresentar nas suas demonstrações financeiras qualquer moeda, e se a moeda de apresentação diferir da moeda funcional da a entidade deve passar os seus resultados ou posição financeira para a moeda de apresentação. Aquela moeda que a entidade registra suas demonstrações financeiras não pode ser diferente da moeda principal em que a entidade está a operar. Sendo assim, se for o caso, ela deverá passar as suas demonstrações financeiras para a moeda da apresentação. Temos aqui um exercício para melhor compreensão. Em março de iene, uma empresa moçambicana adquiriu o equipamento Fabril por $1.980.000. Nesta data, a taxa de câmbio era de um metical a $1,65. A dívida foi liquidada 90 dias após a data de compra. E o equipamento foi contabilizado por 1.200.000 meticais, ou seja, convertemos de dólar para metical de acordo com a taxa de câmbio que estava a vigorar. Na data do pagamento, a taxa de câmbio já era de um metical a $1,75. O metical subiu. Como deve ser contabilizada a diferença de câmbio? Então, primeiro devemos registrar essa compra do bem que foi a prazo, não foi a pronto pagamento. Então, vai debitar na conta dos ativos tangíveis e vai creditar na conta de fornecimentos de investimentos de capital. Depois disso, temos que registrar o pagamento, que já foi com um valor diferente devido à variação na taxa cambial. O valor deixa de ser de 1.200.000 meticais, pois a taxa de câmbio mudou. Então, a diferença entre o valor que havia sido registrado e o valor atual do pagamento deve ser contabilizado da seguinte maneira. Essa diferença nesses valores
será uma diferença de câmbio favorável que foi realizada, se foi feito o pagamento. Então, vai debitar na conta de fornecimento de investimentos de capital o valor inicial que foi de 1.200.000 cash e vai acreditar, da conta bancária 1.131.000 cash 429. E temos aqui estipulado a diferença de câmbio favorável. E temos um outro exercício que diz que uma empresa moçambicana possui um edifício nos Estados Unidos da América que foi adquirido por $1.200.000. E na data da aquisição, a taxa de câmbio era de um meticais a $1,6. E na data do balanço, o valor recuperável foi revisto para $1.620.000, sendo a taxa de câmbio de um metical a $1,8. Ignorando o efeito das amortizações do período, o valor que deverá ser registrado como em paridade devida. Primeiro, nós devemos transformar de dólar para metical. Então, o valor contabilístico na data do balanço, de acordo com a taxa de câmbio que estava a vigorar, temos o valor de 900.000 meticais. E o seu custo histórico foi de 1.111.000 meticais, devido à taxa de câmbio que estava a vigorar e pelo valor que foi adquirido. Podemos ver que o edifício foi adquirido por 1.200.000 meticais e com uma taxa diferente. Depois, o valor recuperado foi revisto para um outro valor, claramente, que foi de $1.620.000, que também estava a uma taxa de câmbio diferente. Então, a diferença entre esse valor contabilístico e o custo histórico vai estipular aquele que é o valor da perda por imparidade reconhecida como gasto no período, que será de 225.000 meticais. Agradeço pelo tempo e pela atenção dispensada.